não morrer e não deixar morrer. Essa frase não é minha, mas isso foi um pouco do sentimento que eu tive nos primeiros meses depois que a Cecília, minha primeira filha, nasceu. Levanta a mão aqui para mim quem é ou quem deseja ser um dia mãe, pai. Vamos ver. Muito bem. Eu acho que para os que são mães e pais, acho que a gente tem muito o que reviver, e eu sei que a parentalidade bate diferente para cada um. E para os que desejam ser, eu acho que a gente tem muito que conversar também. Para os que não levantaram a mão, não se preocupem, a gente vai se conectar de uma outra forma. Eu sou a Karen, mãe da Cecília, de 2 anos, do César, que vai chegar em algumas poucas semanas. Eu sou mulher amarela, designer de formação, e há mais de 15 anos eu trabalho com marcas, para garantir que a gente, como consumidor ou como cliente, consiga interagir e aproveitar essas experiências de marca que a gente tanto oferece. E nos últimos 5 anos, eu foquei muito da porta para dentro. Ou seja, como é que a gente consegue impulsionar e transformar culturas organizacionais para que nós, como colaboradores, a gente também aproveite essas experiências para dentro. Vocês sabem que, de todas essas experiências do mundo corporativo, nenhum desafio foi tão grande quanto o chamado puerpério. Essas primeiras semanas depois do nascimento de um bebê, que mãe ou pai de primeira viagem não acaba subestimando completamente essa fase, né? Pois é. Eu e meu marido também. É lógico que a gente estava apaixonado. Eu estava muito apaixonada. Eu estava me sentindo a pessoa mais responsável da Terra. Mas eu também estava cansada. Eu estava nervosa. Eu estava um caco. E, de fato, é uma jornada de descobertas muito solitária. Ainda que você esteja cheio de gente ao seu redor, em termos de visita ou de comunidades nas redes sociais. Né? Mas eu acho que... E olha que eu fiz a lição de casa. Né? Como gestante, eu fiz uma bela lição de casa como um verdadeiro projeto profissional. Então, eu li N artigos, eu vi vídeos, eu conversei com muitas mães. Mas a prática era completamente diferente. No Brasil, 25% das mães são diagnosticadas com depressão pós-parto, segundo a ENSP e Fiocruz. E, na pandemia, esse índice bateu quase 40%, segundo a USP e o Hospital das Clínicas. De fato, a gente consegue perceber que a privação de sono, o cansaço, a insegurança, o medo, isso tudo acaba influenciando muito na maneira como você se sente. E, aos poucos, a rotina vai se firmando. Aos poucos, você vai percebendo a necessidade de adaptação. Então, adaptabilidade passou a ser o meu segundo nome. E, aos poucos, eu fui começando a pegar tudo o que o mundo corporativo me ensinou e colocar em prática. Eu virei uma verdadeira máquina superprodutiva. Como se a gente pudesse ou tivesse que instrumentalizar a maternidade, sabe? E é lógico que tudo ficou mais controlado. Então, eu estabeleci horário para tudo. Para a Cecília dormir, para a Cecília acordar, para tomar banho, para tomar o TT, para tudo, tudo, tudo. E é lógico que ficou mais controlado, mas a verdade é que ficou muito, muito, muito chato. Eu não conseguia sequer a leveza de ser mãe naquele momento. Então, eu comecei a me questionar inúmeras vezes. Poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estava preparada para ser mãe? Como é que eu vou inspirar a Cecília? Então, aos poucos, eu fui entendendo que eu precisava fugir um pouco desse mundo. Precisava dar um tempo para mim. E foi aí que a mágica aconteceu. Foi no final de ano, quando eu viajei com a Cecília e com os meus pais, e eu consegui observar a minha própria mãe. Uma pessoa que estava ali muito próxima de mim, sempre teve, mas que, aos poucos, eu comecei a perceber como é que ela estava construindo a relação dela com a Cecília. Ela prestava atenção, ela ouvia. As duas conversavam, claro, na linguagem delas, mas elas brincavam e elas riam juntas. É lógico que tinha o momento da fralda ou o momento do tomar o banho, né? Mas esse não era o foco. A minha mãe queria estar ali. Então, isso me deu um clique. Falei, parentalidade é sobre isso.
E é essa a relação que eu quero construir com a Cecília. Essa foi uma das minhas grandes inspirações para a virada de chave. E poucas coisas mudam como a chegada de um bebê. Poucas coisas mudam a vida. Mas, naquele momento, a minha vida tinha acabado de mudar de novo. Eu comecei a voltar ao trabalho e a fazer inúmeras correlações entre o gerar e o gerir. Seria possível, a partir da criação de um filho, também incentivar líderes a serem mais sensíveis, mais maduros e mais seguros? Eu acredito que sim, e é essa reflexão que eu quero trazer para vocês a partir de 4 habilidades. A primeira delas é essa daqui, adaptabilidade. Esquece o controle. Eu acho que tanto na vida pessoal quanto na profissional, o excesso de controle só me trouxe frustração. E eu me lembro bem do primeiro mês da Cecília, eu e minha marido, a gente deliberou muito e chegou na pediatra e fez a seguinte pergunta: doutora, quando é que a Cecília vai dormir sozinha? Sabe o que ela respondeu? Não vai. Não vai. E é claro que aquilo foi um choque para a gente, zero previsto. Mas o que era para ser um lindo quartinho acabou se tornando uma cama compartilhada. E aí os 3, pelo menos, passaram a dormir um pouquinho melhor. No mundo corporativo, a mesma coisa. Líderes que têm alta capacidade de adaptação conseguem aumentar a satisfação dos times, dos colaboradores, conseguem aumentar a receita de uma organização e também conseguem aumentar a valoração de uma marca. Isso segundo pesquisadores das universidades de Stanford, Berkeley, Califórnia, Santa Clara, nos Estados Unidos. Justamente porque eles conseguem navegar melhor nesses contextos complexos que a gente se depara e também porque eles conseguem navegar melhor nessas novas tecnologias, nesses novos comportamentos. E aí, sejam comportamentos dos clientes, sejam comportamentos dos colaboradores. De uma certa forma, eles conseguem fazer com que resultados que antes não estavam previstos possam emergir, possam nascer. Resultados positivos. Segundo ponto, gestão do tempo. Não existe falta de tempo. Existe aquilo que cada um prioriza. A gestão do tempo tem a ver com a consciência e com o compromisso que você faz consigo mesmo. Quer ver o que você valoriza? Abre lá a sua fatura de cartão de crédito. Abre o seu extrato bancário. Ou então abre sua agenda no mês passado. O que tem lá? Eu me lembro bem dos dilemas no puerpério também. Então, a Cecília dormiu. A Cecília dormiu. O que eu faço? Eu vou no banheiro, eu vou comer ou eu vou tomar banho? Eu vou dormir também? Né? Então, assim, eram dilemas reais. E é lógico que as escolhas que a gente faz dependem da divisão de papéis que cada um exerce. E isso é super complexo. Hoje, depois da volta ao trabalho, eu me deparo com reflexões todos os dias. Né? Então, poxa, eu tenho que escolher qual é o pratinho que vai cair. Não tem jeito. A divisão dos papéis que a gente exerce, de fato, é muito complexa. E isso faz com que a gente tenha que fazer escolhas e entender. É lógico que você pode conseguir 1000 ferramentas, processos, novos apps, mas você tem que entender o que é que faz sentido para a sua equipe. Então, agir com muita flexibilidade e coerência para que você esteja muito seguro de que aquilo vai dar certo. E, se não der, testa, erra e faz de novo. Né? Essa gestão do tempo e essa adaptabilidade juntas tem muito poder. Tem um estudo que saiu, um artigo que saiu no Fórum Econômico Mundial, que diz que a gestão do tempo não é só sobre aumentar a produtividade. A gestão do tempo é sobre aumentar as chances da gente ser mais feliz no trabalho. Mas, olha só, também é verdade que o pior desafio declarado dos líderes brasileiros é justamente a gestão do tempo. É bem complicado mesmo quando a gente se depara com isso. Terceiro ponto, aprendizagem contínua. Aprendizagem contínua e criatividade têm muito a ver. E eu não sei se vocês já tiveram a sensação de estar se levando tão a sério que é difícil fazer as coisas com leveza. Pois é. Eu tinha aprendido muito com a minha mãe
E era hora de aprender com meu marido agora. Como é que ele criava as brincadeiras? Por que ele conseguia trazer esse momento lúdico? Será que eu ia conseguir fazer isso também? E, aos poucos, eu fui entendendo o meu jeito de brincar. Então, hoje tem massinha que vira minhoca. Hoje tem pega-pega todo dia lá em casa. Hoje tem inúmeras musiquinhas que a gente criou. Hoje tem vida e tem risada. E tem um estudo da Deloitte super interessante que fala que as marcas de maior crescimento de receita, comparado com aqueles pares com menor crescimento ou com crescimento negativo, de fato valorizam o processo criativo. Então, é importante que a gente sinta que a gente está evoluindo no nosso ambiente de trabalho. Será que vocês estão aproveitando, estão conseguindo aprender coisas novas, estão conseguindo implementar essas coisas novas ali, junto dos times? Então, esses ambientes de trabalho com maior potencial também geram um incentivo à cultura de riscos, um incentivo à colaboração. Isso faz toda a diferença na aprendizagem contínua. Por fim, o quarto ponto, conexão. Conexão é sobre o interesse mútuo com o outro, sobre estabelecer esse interesse mútuo com o outro. É sobre confiança e sobre transparência, e é sobre ser generoso, mas também saber pedir ajuda. No puerpério, eu aprendi uma coisa: quem cuida também precisa de cuidados. E é lógico que aprender a confiar ao outro, aquele ser que se tornou a coisa mais importante para mim, não foi fácil, mas foi necessário. E com a Cecília é um exercício diário, né? Então, quando ela quer conversar comigo e eu não olho no olho, ela puxa meu rosto. Ela não quer dividir minha atenção com o celular ou com outra pessoa, né? Então, ela exige essa atenção plena, ela exige essa conexão verdadeira. No ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Então, quantas vezes a gente faz uma reunião olhando para o celular, olhando para o e-mail? Quantas vezes você está ali, mas está pensando no projeto que você deixou de entregar há 5 minutos atrás? Quantas vezes você está conversando com alguém, mas já se preparando para o próximo contra-argumento ou a próxima pergunta? Vale a pena? Tem 2 estudos da Gallup que falam que a liderança vai lembrar de você pelo seu engajamento. 70% do engajamento de um time depende exclusivamente da liderança. Mas olha só que contraponto. Só 31% das equipes no Brasil se sentem engajadas. Então, o que é que a gente não está fazendo? O que é que a gente poderia estar fazendo de diferente? Seu time não vai lembrar de você pela quantidade de projetos que você entregou. Seu time não vai lembrar de você pela quantidade de horas que você trabalhou. Seu time vai lembrar de você pelas oportunidades que você gerou e pela forma como você liderou. Seu time vai lembrar de você pelaquela conversa de corredor que você teve, que eles se sentiram ouvidos, pela confiança e autonomia que você deu num determinado projeto. Né? Então, existem muitas formas muito mais inspiradoras e presentes para a gente exercitar. Então, a gente falou hoje sobre adaptabilidade, gestão do tempo, aprendizagem contínua e sobre conexão. Não à toa, todas citadas pelo Fórum Econômico Mundial quando o assunto é habilidades da liderança. Eu sei que o César está vindo, né, daqui umas 7 semanas, e junto do meu marido a gente reafirmou a parentalidade. Então, o que eu mais espero é que eu seja a mulher, a mãe, a profissional mais inspiradora que eu puder para os meus 2 filhos. Aos tomadores de decisão, que vocês valorizem as mães e os pais, porque eles conseguem inspirar a futura geração de líderes e, juntos, garantir a sustentabilidade do seu negócio. E para os que desejam se tornar pais e mães um dia, minha esperança é que vocês abracem a parentalidade real com seus muitos altos e com seus muitos baixos, porque isso pode, sim, trazer uma jornada de crescimento que pode ser muito, muito, muito incrível. Então, obrigada.